Olá a todos, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje vamos dar uma olhada em um tema que sempre causa um burburinho. É verdade. A relação entre lei e graça no Novo Testamento. Lei e graça. É isso aí. Muita gente, pensa que são opostos, tipo água e óleo. Total. Como se a graça tivesse chegado para aposentar a lei. Mas será que é simples assim? A gente vai descobrir isso hoje. Para desvendar esse mistério, vamos nos aprofundar em alguns textos. Então. A gente tem aqui trechos do estudo Lei e Graça no Novo Testamento, perguntas frequentes. Legal. Os desmandamentos no Novo Testamento. E um resumão para juntar as peças do quebra-cabeça. A ideia, como sempre, é entender como esses dois conceitos, na verdade, se encaixam. É isso aí. E já que a gente está falando de encaixe, a lei que foi entregue lá a Moisés, Tá no comecinho? ela tinha um papel fundamental, tipo um guia, sabe? Eu não entendi. Um mapa que apontava para a necessidade da humanidade por salvação, conduzindo as pessoas em direção a Cristo. Seria como um professor, que te acompanha durante o ano letivo e te prepara para a grande prova final. É uma ótima analogia. Show de bola. Mas a lei por si só não tinha o poder de operar a transformação interna necessária para alcançarmos essa salvação. Era como um raio-x que revelava a doença, mas não oferecia cura. É cura. E é aí que entra a graça. Seria tipo, a graça seria o tratamento para a doença diagnosticada pela lei. Perfeito. A graça revelada por meio de Jesus é a força poderosa de Deus que nos cura, nos liberta do pecado e nos equipa para vivermos de acordo com a vontade dele. E essa vontade, como a gente vai ver, tem muito a ver com a lei, mas vai além de uma simples lista de regras. Interessante. Mas, e aí, o que acontece com a lei? Jesus simplesmente descartou. De jeito nenhum. Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. Para cumprir? E quando falamos em cumprir, não estamos falando de seguir regras à risca, tipo um robô. Ah, tá. Jesus elevou a lei a um nível mais profundo de significado e entendimento. Então, ao invés de descartá-la, Jesus, aperfeiçoou a lei. Deu um upgrade. Exatamente. Para entender melhor, a gente pode dar uma olhada na palavra grega, plerou, que significa preencher completamente ou aperfeiçoar. Jesus preencheu a lei com um novo significado, uma nova profundidade. Ele não a anulou, mas a completou. Ah, completou. Legal. E como ele fez isso? Acrescentou novas regras já existentes, botou mais lenha na fogueira. Na verdade, Jesus foi direto à raiz da questão. A raiz. Um exemplo claro disso é o Sermão da Montanha. O famoso Sermão da Montanha. Jesus analisa os desmandamentos e mostra que não basta apenas cumprir a letra da lei, mas é preciso ter um coração transformado. Uau! Isso coloca as coisas em outra perspectiva. Mas o que significa exatamente essa transformação do coração? Mudar o tademe. Por exemplo, Jesus disse que não basta apenas não cometer adultério fisicamente. Cobiçar alguém com desejo no coração já é considerado adultério. Ou seja, o problema não está só na ação, mas na intenção por trás dela. Então quer dizer que mesmo os nossos pensamentos, só de pensar, já podem ser considerados transgressões. Exatamente. É como se a lei nos mostrasse o lado de fora da casa. A fachada. Enquanto Jesus nos convida a dar uma espiadinha lá dentro, nos nossos pensamentos e motivações mais profundas. A mudança de verdade, segundo ele, começa de dentro para fora. Entendi. A lei nos mostra o que é errado, a graça nos dá o poder para não fazer o errado, e mais que isso, para fazer o que é certo. Então a gente pode dizer que a graça não é um passe livre para a gente sair pecando por aí, pensando, Jesus já me perdoou mesmo. Eu posso ir no modo turbo. De jeito nenhum. A graça não é permissão para pecar, mas sim o poder para não pecar. É como um personal trainer que te acompanha, te incentiva e te dá as ferramentas para alcançar o seu objetivo. E qual seria esse objetivo final? Viver de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus. E essa vontade, como a gente vai ver mais para frente, está profundamente conectada à lei. Certo. Mas vai muito além de uma simples obediência a regras. Ok, já entendi que a graça é essencial para a gente viver de acordo com a vontade de Deus. Mas e a lei? Os desmandamentos, por exemplo, ainda valem para a gente hoje. Viraram peça de museu. Com certeza. Os desmandamentos não são leis ultrapassadas, mas princípios eternos que refletem o caráter de Deus e nos mostram um caminho para uma vida justa e sábia. Eles continuam relevantes, sim, e você vai se surpreender com a forma como Jesus e os apóstolos os reinterpretaram e aplicaram no Novo Testamento. Nossa, eu estou curioso para saber mais sobre isso. Mas acho que por hoje já absorvemos bastante informação, né? É verdade. Que tal a gente dar uma pausa e voltar na próxima parte para explorar como os desmandamentos aparecem no Novo Testamento? Combinado. Até a próxima etapa da nossa investigação. Até a próxima. E aí, preparados para continuar a nossa aventura, mergulhando mais fundo nesse universo da lei e da graça. Preparadíssima. Na primeira parte, a gente viu que Jesus não jogou a lei no lixo,
né? Ele, deu um upgrade nela, aprofundou o significado. E a gente também viu que os 10 mandamentos continuam super relevantes, ecoando no Novo Testamento. Eco. É isso aí, não podemos esquecer da graça, né? Que não é um passe livre pra gente sair fazendo o que quiser. É o poder de Deus para alinharmos nossas vidas com a vontade dele. Essa parte me deixou curiosa. Se a graça nos equipa para viver essa vontade divina, que tem raízes na lei, mas vai além das regras, como saber se estamos vivendo pela lei ou pela graça? Boa pergunta. Um ponto-chave é a motivação. Qual a mola propulsora das nossas ações? Se a gente obedece a Deus por medo de punição, se eu fizer isso, vou pro inferno. Estamos presos à lei. Entendi. É como se a gente estivesse seguindo o manual de instruções, sabe? Sem entender o propósito real. Exatamente. Mas se a obediência vem do amor a Deus e da gratidão pelo que Ele fez por nós, aí sim, estamos caminhando na graça. É dizer, eu escolho fazer isso porque amo a Deus e sei que é o melhor para mim. Faz todo sentido. Uma mudança de perspectiva, né? De uma obediência por medo para obediência por amor e gratidão. Mas essa mudança, ela acontece naturalmente. Do nada. É aí que entra um elemento fundamental, o Espírito Santo. Lembra daquela transformação interna que a gente mencionou? A mudança do coração. Lembro. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Então, o Espírito Santo que nos dá a força para amar e obedecer a Deus de verdade. E não por pura obrigação. Exatamente. A graça não é só um conceito, um negócio teórico. É o poder de Deus atuando em nós, nos transformando de dentro para fora. E como a gente sabe se o Espírito Santo está operando essa transformação? Tem algum sinal, alguma evidência. Claro! Paulo, na carta aos Gálatas, descreve o fruto do Espírito. E quais são esses frutos? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nossa, quanta coisa. Parece que o Espírito Santo cultiva um jardim dentro da gente. Que bela imagem. E quando esses frutos começam a florescer na nossa vida, é sinal de que estamos caminhando na graça, guiados pelo Espírito Santo. E se a gente ainda tropeça no caminho, se a gente ainda luta contra o pecado e tem dificuldade em obedecer a Deus, isso significa que a graça não está presente em nós. Calma. A santificação é um processo, uma jornada. Não é da noite pro dia que a gente vira santo, né? É como uma maratona. Com obstáculos e tudo. Exatamente. O importante é não desistir da corrida. Se a gente cai, a graça de Deus está lá para nos levantar, nos perdoar e nos impulsionar para frente. Afinal, a graça não é um prêmio para os perfeitos, mas um presente para todos nós, pecadores em constante transformação. Ufa! Que alívio saber que a graça está disponível mesmo quando a gente erra. Mas nesse processo de santificação, qual o papel da lei? Ela ainda tem alguma função? Vira um enfeite? De jeito nenhum. A lei nos mostra o padrão de Deus. É como uma bússola apontando para o que é certo e errado, o que agrada a Deus. Quando a gente peca, a lei funciona como um espelho, refletindo nossos erros e mostrando a necessidade da graça. Interessante. A lei nos confronta com nossa imperfeição e nos leva a buscar o perdão e a ajuda de Deus. Então a gente pode dizer que nesse sentido, lei e graça andam juntas. Não como forças opostas, mas como aliadas. Exatamente. Elas se complementam como duas peças de um quebra-cabeça. A lei mostra o caminho e a graça nos dá a força para percorrê-lo. Mas é preciso ter cuidado para não distorcer o significado da graça e usar ela como desculpa para continuar pecando. Verdade. Usar a graça como carta branca para o pecado seria um erro gravíssimo. Mas como a gente evita essa distorção? Como ter certeza de que estamos vivendo a graça de forma verdadeira? Essa é uma questão crucial que merece ser explorada com cuidado. Na próxima parte da nossa conversa, vamos nos aprofundar nesse ponto. Vamos analisar os perigos de abusar da graça e como viver essa dádiva de Deus de forma responsável e transformadora. Que tal? Perfeito. Tô ansiosa para desvendar essa última camada do nosso tema. Até a próxima. E volta para a última parte da nossa imersão. A gente já explorou bastante a relação entre lei e graça, mas ainda falta entender um ponto crucial, né? Como viver essa graça sem cair na armadilha de usá-la como desculpa para pecar. Me explica isso. É uma questão muito importante. A graça não é um cheque em branco pra gente fazer o que quiser, né? Em Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 31, a gente encontra um alerta bem sério. Quem continua pecando de propósito, rejeitando a graça de Deus, vai enfrentar consequências, viu? Consequências sérias. Então a graça não tira a responsabilidade da gente. É isso aí. A graça é um presente divino que nos liberta do poder do pecado, mas exige da gente uma resposta sincera, né? Arrependimento e mudança de vida. E como a gente equilibra essa liberdade que a graça nos dá, com a responsabilidade de viver uma vida que agrade a Deus. Os 10 mandamentos que a gente viu antes, eles podem ajudar nesse processo.
Com certeza, eles são como um mapa, mostrando o caminho para uma vida certinha com Deus. E a graça nos dá as ferramentas para trilhar esse caminho. Não com medo ou obrigação, mas com amor e gratidão. Entendi. É como se a graça nos fizesse enxergar os 10 mandamentos, não como regras que nos prendem, mas como princípios que nos libertam, que nos levam para uma vida mais completa e com mais sentido. Perfeito. Viver na graça é abraçar a liberdade de escolher o bem, de buscar a santidade, não porque alguém está mandando, mas por um desejo de se aproximar de Deus. E como aplicar esses princípios, esses 10 mandamentos no dia a dia? Eles ainda servem pra gente hoje com tantos desafios que a gente enfrenta. Com certeza. Vamos pegar alguns exemplos. O mandamento não terás outros deuses diante de mim. Ele vai muito além de adorar a imagem, sabe? Então o que ele quer dizer pra gente hoje? Ele nos desafia a pensar. O que ocupa o primeiro lugar no nosso coração? Pode ser o trabalho, o dinheiro, o sucesso, a fama, as redes sociais. Tudo que a gente coloca na frente de Deus, que vira o centro da nossa vida, pode ser um ídolo. Faz sentido. A gente vive uma cultura que nos bombardeia com ídolos o tempo todo, prometendo felicidade e realização. Mas como a gente identifica e combate esses ídolos modernos? A chave é ter um relacionamento forte com Deus, sabe? Buscar a orientação dele em tudo na nossa vida. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, ele nos liberta da escravidão aos ídolos e nos leva para uma vida de liberdade e propósito. E o mandamento não cobiçarás, como ele se encaixa no mundo de hoje, com todo consumismo e essa busca por ter sempre mais. Esse mandamento nos convida a lutar contra a insatisfação. Aquela vontade de ter o que a gente não tem, de invejar o que é do outro. A graça nos liberta dessa armadilha, nos ensinando a ser feliz com o que a gente já tem e a celebrar as conquistas do próximo. É um desafio, né? Principalmente no mundo que incentiva a gente a querer sempre mais, a comparar nossa vida com a dos outros. É verdade. Mas a graça nos dá força para romper com esse ciclo, para ter paz interior e construir relacionamentos mais saudáveis, sem inveja e competição. Nossa, essa conversa me fez pensar em tanta coisa. Entendi que a lei é como um guia que nos mostra o caminho para uma vida plena, e a graça é a força que nos impulsiona, a bússola que nos orienta a cada passo. E o mais importante, essa jornada não é feita sozinho. A gente tem o Espírito Santo do nosso lado, nos guiando, nos fortalecendo e nos inspirando a viver cada dia mais de acordo com a vontade de Deus. Que lindo. Agradeço muito por compartilhar seus conhecimentos com a gente, por nos guiar nessa jornada de descobertas sobre a lei e a graça. O prazer foi meu. Espero que essa conversa inspire vocês a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, a viver a graça em sua plenitude e a construir uma vida de amor, justiça e paz. E que a gente possa se aprofundar cada vez mais nesse tema. Afinal, a jornada de aprendizado nunca termina. Até a próxima.